Se você acha que a independência do Brasil em 1822 resolveu os problemas políticos e que dali para frente tudo foi só estabilidade e construção nacional, sinto muito em te dizer. Mas não foi bem assim. 2 anos depois da independência, em 1824, o país já estava fervendo com uma revolta de grandes proporções, a Confederação do Equador. Esse movimento, que surgiu no Nordeste, colocou em xeque o poder central de D. Pedro I e revelou o quanto o projeto de Brasil, unificado e centralizado, estava longe de ser um consenso. Vamos voltar no tempo e entender o cenário. D. Pedro I havia acabado de consolidar a independência do Brasil. Estava no comando de um país enorme, recém-formado, cheio de desigualdades regionais, interesses conflitantes. A elite agrária do Sudeste, principalmente do Rio de Janeiro e São Paulo, apoiava um governo forte e centralizado, desde que isso favorecesse seus negócios. Já no Norte e no Nordeste, havia outro sentimento, de insatisfação com o poder concentrado no Rio, de abandono político e econômico e de desejo por mais autonomia. E aí entra a Constituição de 1824, que foi outorgada, ou seja, imposta, por Dom Pedro I, após ele dissolver a Assembleia Constituinte de 1823. Essa Constituição não foi discutida nem votada por representantes do povo. Ela dava ao imperador poderes quase absolutos, inclusive o famoso poder moderador, que permitia que ele interferisse nos outros poderes do Estado sempre que julgasse necessário. Foi a gota d'água para muita gente no norte e nordeste do país. Pernambuco, uma das províncias mais importantes do Brasil colonial e imperial, já tinha um histórico de rebeliões e lutas políticas, como a Revolução Pernambucana, de 1817, que foi uma tentativa de criar uma república independente. O espírito revolucionário ainda estava vivo por lá. E com a imposição da nova Constituição, a elite pernambucana, os comerciantes, parte do clero e até militares passaram a se articular contra o governo central. A situação se agravou quando D. Pedro I destituiu o presidente da província de Pernambuco, o equivalente hoje a um governador, e nomeou um interventor ligado diretamente a ele. Isso foi visto como autoritarismo puro. A população se revoltou. E aí o movimento ganhou força. Em julho de 1824, Pernambuco declarou sua separação do Império e passou a organizar uma nova forma de governo. Nascia a Confederação do Equador. Mas o que exatamente era essa confederação? Era uma proposta política que queria reunir várias províncias do Norte e Nordeste num sistema republicano e federativo. Nada de império, nada de poder concentrado no Rio. Eles queriam uma república, com autonomia para as províncias, eleições mais amplas, liberdade de imprensa e fim dos abusos do governo central. Era uma ideia moderna, até ousada para a época, inspirada nos ideais do Iluminismo, da Revolução Francesa e também dos Estados Unidos. Além de Pernambuco, outras províncias como Ceará, Paraíba e Rio Grande do Norte aderiram à revolta. Ainda que com menos intensidade, o movimento começou a se espalhar. Líderes como Frei Caneca, Manuel de Carvalho Paes de Andrade e João Soares Lisboa foram figuras centrais nessa articulação. Frei Caneca, inclusive, é um dos nomes mais emblemáticos. Frade carmelita, jornalista, professor e revolucionário, ele já tinha participado da Revolução de 1817 e agora voltava com tudo na luta por um Brasil mais justo e descentralizado. Só que, apesar da força moral, a Confederação do Equador enfrentava muitos problemas práticos. Faltavam armas, faltava dinheiro, faltava apoio de outras províncias e até mesmo dentro de Pernambuco havia divisões. Enquanto isso, D. Pedro I reagia com todo o peso do poder imperial. Mandou tropas para sufocar a revolta, bloqueou portos, cortou recursos e iniciou uma verdadeira campanha militar
para retomar o controle. A repressão foi brutal. As tropas imperiais agiram com violência, invadiram cidades, prenderam líderes e executaram opositores. Frei Caneca foi condenado à morte e depois que o carrasco se recusou a enforcá-lo, ele foi fuzilado. Sua morte virou símbolo da resistência contra o autoritarismo. Outras lideranças também foram executadas ou exiladas. No fim das contas, a Confederação do Equador foi derrotada militarmente em poucos meses, mas o impacto que ela deixou foi enorme. Primeiro porque ela mostrou que a unidade do Brasil era frágil. Nem todo mundo aceitava passivamente o império e a autoridade de Dom Pedro. Segundo, porque a revolta trouxe à tona um debate fundamental. Qual modelo de país o Brasil queria seguir? Um modelo centralizado e autoritário ou uma república federativa, com autonomia para as regiões? A Confederação também teve um papel importante na formação da identidade política brasileira. Os ideais de liberdade, republicanismo, igualdade de direitos e crítica ao autoritarismo continuaram vivos em outros movimentos ao longo do século XIX. E mais, ela mostrou que o Nordeste não era um simples coadjuvante da história, mas um espaço de protagonismo político e social. Outro ponto interessante é como esse episódio foi silenciado por muito tempo nos livros de história. Durante o período imperial e mesmo na República, falar de revoltas contra o poder central era quase um tabu. Só mais recentemente, a Confederação do Equador passou a ser estudada com mais profundidade, como parte da longa trajetória de luta por democracia e participação no Brasil. E não dá para falar da Confederação sem refletir sobre o papel da imprensa na época. Frei Caneca era editor de um jornal chamado Tifes Pernambucano, onde criticava abertamente o governo imperial e defendia as ideias da revolta. A imprensa, mesmo com todas as limitações da época, foi uma arma poderosa. Mostra como o debate político e o direito à informação são essenciais em qualquer processo de transformação social. Agora pensa comigo, quantas vezes você ouviu falar da Confederação do Equador na escola? Provavelmente muito pouco. E isso não é à toa. Muitas vezes a história do Brasil é contada de forma que favoreça os vencedores. Mas entender os conflitos, as revoltas, os projetos alternativos de nação é fundamental para a gente construir um olhar mais crítico e mais completo sobre o nosso passado. A Confederação do Equador foi derrotada? Sim, mas suas ideias ecoaram. A luta por uma república mais democrática e por uma federação de verdade continuou. E, de certa forma, ela antecipou debates que só iriam ganhar corpo quase um século depois, na proclamação da República, em 1889. Ou seja, ela estava muito à frente de seu tempo. É claro que o movimento também tinha suas contradições. Nem todos os seus líderes defendiam a abolição da escravidão, por exemplo. Muitos faziam parte da elite local e estavam mais preocupados com sua autonomia econômica do que com justiça social. Mas isso não tira a importância do que foi proposto, uma outra possibilidade de Brasil, menos concentrado, mais plural. No fim das contas, a Confederação do Equador é um lembrete poderoso de que o Brasil sempre foi feito de disputas, de vozes diversas, de projetos em choque, e que muitas vezes as ideias mais ousadas e transformadoras vêm daqueles que ousam sonhar com um país diferente, mesmo sabendo que podem perder.